Bem, pessoal, agora nós vamos começar hoje trabalhando os tipos de predicados. Observe bem, é um assunto muito delicado que raramente as pessoas ficam sem dificuldade na sua compreensão. Então, nós já trabalhamos os 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Agora nós vamos trabalhar o complemento, o fechamento dos termos essenciais, que são sujeito e predicado. Agora nós vamos ver os predicados, que são 3 tipos. O predicado nominal, o verbal e o verbo nominal, que é bem complicado. Então é preciso que tenhamos muita atenção. Observem só o predicado. Se o sujeito é o termo de quem falamos na oração, o predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Sujeito, isso, o ser de quem falamos. Predicado, tudo aquilo que falamos. Um é de quem falamos e o outro é o que falamos. De quem falamos é o sujeito e o que falamos do sujeito é o predicado. Então, observe que a oração, ela só tem esses 2 termos essenciais. Essenciais são aqueles termos que são fundamentais, não podem deixar de existir. Então, tem sujeito e predicado. Bem, então nós temos os tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. Nós vamos ver primeiro só o nominal e o verbal, porque o verbo nominal ele complica, nós vamos deixar para trabalhar de uma única vez. Ele vai complicar. Então, o que é o predicado nominal? Ele indica qualidade. O verbal indica ação. Observem só como é que é formado o predicado nominal. Um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma palavra representada por uma qualidade. Essa qualidade nós vamos chamar de adjetivo. Ok? O adjetivo vai ser a parte fundamental do predicado nominal. Ok? Toda vez que tiver o predicativo, que é esse adjetivo, nós vamos ter um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Botei os principais aqui. São ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar e continuar. No final nós temos o verbo virar, no sentido de mudança de estado. Virar, tornar-se. Isso que é mudança de estado. Nós temos bem aqui dizendo no exemplo: o homem virou médico. Né? Se nós fôssemos classificar médico de forma isoladamente na morfologia, nós diríamos que médico é um substantivo. Mas aqui não. Aqui nessa frase, sintaticamente, médico vai ser a qualidade do homem. E se ele é qualidade, vai ser adjetivo. E todo adjetivo, na classificação de predicado nominal, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? O homem. Qual é a qualidade do homem? Médico. Então, nós estamos trabalhando a questão do verbo virar no sentido de mudança, de tornar-se. Eu disse, o homem virou médico. Quer dizer, ele tornou-se médico, ok? Então, esse verbo virar, ele só é
verbo de ligação quando ele tem o sentido de mudança de estado, de tornar, ok? Se eu disser assim, o motorista virou o carro, aí o verbo virar não é mais verbo de ligação, ele é um verbo transitivo direto. Virou o quê? O carro. Então, observe só, o verbo virar só é verbo de ligação quando ele tem o sentido de tornar-se, de mudança, ok? Mudança de estado. Então, aqui nós temos os principais verbos de ligação. Voltando para cá. O predicado nominal, ele é formado assim: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Como, por exemplo, se eu disser assim, o homem virou médico, eu posso pegar qualquer um desses verbos de ligação e substituir o verbo virar. Por exemplo, o homem virou médico, eu posso dizer, o homem é médico, do verbo ser. Posso dizer, o homem está médico, do verbo estar. O homem virou médico, ou o homem ficou médico. O homem parece médico, o homem permanece médico, quer dizer, continua médico, anda médico. O que eu quero dizer com isso? Que os verbos de ligação, eles têm um poder de substituição. Um verbo de ligação pode substituir o outro dentro da oração ou dentro do enunciado qualquer. Então, toda vez que nós tivermos verbo de ligação, um desses verbos que está indicado ali, é obrigatório que tenha um adjetivo, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. E esse adjetivo, qualidade do adjetivo ou predicativo, nós vamos chamar como nós queremos. Toda vez que tem verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Toda vez que tiver predicativo do sujeito, tem que ter verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo. Nesse caso, o sujeito é o homem e o predicativo é médico. A qualidade do homem é médico. E o verbo virou está ligando o sujeito homem ao predicativo médico. Eu posso tirar daqui e dizer assim, o homem virou moleque. O homem virou estudante. Todas essas palavras, médico, estudante, moleque, passa a ser qualidade do homem. E quando nós falamos em qualidade, nós estamos nos referindo a adjetivo. Que esse adjetivo, essa qualidade, nós vamos chamar sintaticamente, dentro do predicado nominal, de predicativo do sujeito, ok? Então, o verbo predicado nominal é formado por verbo de ligação mais PS, que quer dizer predicativo do sujeito. Indica qualidade, ok? O núcleo do predicado nominal sempre vai ser o adjetivo ou o predicativo. O predicado verbal, ele é formado por verbo transitivo ou verbo intransitivo. O que é o verbo transitivo? É aquele que pede objetos. Quais são os objetos? Objeto direto e objeto indireto. Então, nós vamos chamar esses verbos que pedem objeto direto ou indireto, nós vamos chamar de verbo transitivo. E os que não pedem nem objeto direto e nem indireto, nós vamos chamar de verbo intransitivo. Digamos, se eu disser assim, a moça dança.
eu não faço nenhuma pergunta relacionada ao verbo dançar. Então o verbo é intransitivo. Se eu disser assim, a moça canta a música. Canta o quê? A música é objeto direto, então nós vamos chamar de verbo transitivo direto. A moça anda de bicicleta. Todo objeto indireto é preposicionado, tem que ter a preposição. Anda de quê? De bicicleta. Se pede um objeto indireto, nós vamos ter um verbo transitivo indireto. Se pede um objeto direto, nós teremos um verbo transitivo direto. Se não pede nem objeto direto e nem objeto indireto, nós temos um verbo intransitivo. E eles vão indicar ação. Observe só a diferença. O predicado nominal indica qualidade. O predicado verbal indica ação. A moça anda, é a ação. Não é isso? É a ação. Então, o núcleo vai ser quem? O núcleo do predicado verbal já está dizendo, verbal. Qual é o núcleo, a palavra mais importante do predicado verbal? O verbo. Nominal já está dizendo, é um nome, não pode ser um verbo. E esse nome vai ser um adjetivo, que nós vamos chamar de qualidade, e mais especificamente nós vamos chamar de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Para sermos mais explícitos, é a qualidade atribuída ao sujeito. Eu digo, a moça é linda. Qual é a qualidade da moça? Linda. Então o vai ser um verbo de ligação. Está ligando o termo a moça, que é o sujeito, a sua qualidade, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. A moça é o sujeito e linda é a qualidade da moça. Toda qualidade atribuída ao sujeito nós vamos chamar de adjetivo e mais especificamente dentro da análise sintática nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Tem predicativo do sujeito? Tem que ter verbo de ligação. O predicado que não tem predicativo do sujeito e nem tem verbo de ligação vai ser predicado verbal, porque ou tem verbo transitivo direto ou indireto, ou vai ter um verbo que não pede nenhum complemento, que nós vamos chamar de verbo intransitivo. Então vejam só a questão do terceiro tipo de predicado, que é o verbo nominal. Nós não vamos trabalhar diretamente esse predicado verbo nominal, nós vamos trabalhar de forma isolada, porque senão vai complicar muito. São os dois predicados numa só oração. Aí dentro dessa oração, dela nós podemos formar duas. Numa, nós teremos o predicado verbal, na outra nós teremos o predicado nominal. Por isso que a gente chama de verbo nominal. Núcleo, predicado verbal, verbo. Núcleo do predicado nominal, o nome ou o predicativo do sujeito. Uma qualidade ou um adjetivo. Então, não é complicado se a gente trabalhar com mais calma. Eu digo, o homem comeu o bolo. Olha, veja só. O homem comeu o bolo. Comer é o verbo. Nós não temos na relação de verbo de ligação. Se não está na relação de verbo de ligação, ou ele vai ser um verbo transitivo, ou vai ser um verbo intransitivo. No caso, eu digo, o homem comeu. Qual é a pergunta que eu faço para adquirir o bolo? Quem comeu? O quê? O homem comeu o quê? A pergunta vai ser feita ao verbo. Para no verbo, você diz, o homem comeu
O que? O bolo. Então, se nós adquirimos a resposta de o que, o quem é objeto direto. Toda vez que isso aqui nós vamos ver mais lá na frente, não é isso? No complemento verbal, que é o próximo passo nosso da análise sintática. Eu digo, o homem comeu o quê? O bolo. Eu digo, o homem matou o gato. O homem matou o quê ou o homem matou quem? Toda vez que eu fizer o lançamento da pergunta ao verbo, o que ou quem, a resposta é objeto direto. Não tem preposição de, para, com, sem. Mas se tiver preposição, não vai ser mais objeto direto, vai ser objeto indireto. Então vai ser verbo transitivo, ou indireto ou indireto. E sendo verbo transitivo ou intransitivo, o predicado é verbal. Sendo o predicado verbal, o núcleo vai ser o verbo. Núcleo é a palavra principal de um enunciado qualquer, ok? Então, observem só. O homem viajou. Faz-se alguma pergunta ao verbo? O homem viajou. Pronto, morreu aí, não é isso? O homem viajou. Então não faz nenhuma pergunta, então o verbo vai ser intransitivo. Por quê? Não pede nenhum complemento, nem objeto direto e nem indireto. Aqui eu digo, o homem comeu o quê? O bolo. Fiz uma pergunta. Mas quando eu digo, o homem viajou, o homem viajou. Não precisa a gente fazer nenhuma pergunta. Viajou, pronto, o homem viajou. Então, esse verbo viajar é diferente do verbo comer. Esse aqui é verbo transitivo direto, porque pega objeto direto. E esse é verbo intransitivo. Então, toda vez que você tiver no seu predicado um verbo transitivo direto ou indireto, ou um verbo intransitivo, o predicado é verbal. Toda vez que o seu predicado for formado por um verbo de ligação, desses que estão na relação aqui, mais o predicativo, porque tem que ter, onde tem verbo de ligação, repito, tem que ter predicativo. Se não tiver o predicativo, não é verbo de ligação, ok? Tem que um viver em função do outro. Se tiver verbo de ligação, tem que ter predicativo. Se tiver predicativo, tem que ter verbo de ligação. E assim sendo, nós vamos classificar o predicado como predicado nominal, ok? Então, observe só esse trabalho. Aqui nós já temos exemplo diferente que se refere à constituição de predicado verbo nominal, que é muito interessante a gente trabalhar na próxima aula de uma forma isolada para que não tenhamos dúvidas ou não façamos confusão a respeito dos dois primeiros, ok? Então, a gente fecha aqui e na próxima aula a gente trabalha de forma bem específica o predicado verbo nominal. Por hoje só.